45 dias de greve. No dia 28 de abril foi dado início à greve da educação no Rio Grande do Norte. Em todo o estado, escolas estão paradas e alunos sem aula, ainda sem previsão de voltar, porque o governo do estado e professores não conseguiram ainda fechar um acordo para poder retornar aí às atividades. Mas para entender melhor como é que está esse processo, nós temos hoje aqui ao programa Vanderlei Filho o professor Eli Azevedo, que é professor de matemática e também faz parte do comando de greve. Eli, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também. Eli, me diz uma coisa, o que é que acontece? Quando é que vocês vão voltar ao trabalho aí, que já tem muito estudante preocupado com a situação? Pois é, uma questão bem delicada quanto a essa volta, mas a greve é por tempo indeterminado. E o que acontece, a partir do momento que o governo lançar uma proposta que seja satisfatória a toda a categoria, então, com toda certeza, os professores voltam para as suas salas de aulas, vão se preocupar com a medida que deve ser cumprida todo o ano letivo, que são 200 dias de obrigação, onde o aluno tem que estar em sala de aula, e com toda certeza, aprovando-se uma proposta que seja satisfatória, a greve tem fim. Porque a greve ela acontece semanalmente. A ideia é que toda semana o governo abre as portas para o sindicato, para os professores. E aí se acontece uma conversa. Diante dessas conversas, chegam-se em propostas, e essas propostas são analisadas pelos professores e, diante dessa análise, eles mandam uma resposta para o Estado. Mas como é que está esse diálogo aí, hoje, com o governo? Pois olha só, para justificar essa ausência de conversa da governadora, nós estamos hoje por quase 45 dias de greve, e a proposta que a governadora lançou, a primeira proposta que a governadora lançou foi em 35 dias de greve. Então, olha só, ela esperou 35 dias calada, reservada no seu lugar. Esperando o quê? Para lançar uma proposta. Não ia para frente, talvez? Aí a gente não pode votar, não pode falar em nome dela, né? Mas a ideia que a gente entendeu é que era de descaso. Quando você vê uma categoria em greve e não lança propostas a fim de negociar, não abre diálogo, a gente entende isso como descaso. E acabou dando mais força à greve. Pois é, eu acredito inclusive que vocês talvez, acho que ninguém acreditava que a greve fosse passar de 45 dias. Pois é, mas o governo insistiu que isso acontecesse. Esses 45 dias acontecem justamente porque o governo deixou isso. Só para você ter ideia, se ele lança uma proposta com 35 dias, mostra que não tem interesse. E essa proposta que ela lança é uma proposta infundada, é uma proposta que não faz sentido, e por essa razão ela foi recusada pelos professores. Por quê? Vamos explicar agora. Antes disso, vamos assistir aí um trecho da entrevista que Rosalba Ciarline deu à TV Seridó e que foi repercussão em todo o estado. Vamos ver. Nós fizemos uma proposta aos professores, uma proposta que nunca eles tinham tido, que em outros momentos, 2008 fizeram greve, tiveram zero, nada, 2009 a mesma coisa, em 2010 conseguiram 7,40%, se eu não estou enganado. Agora eu estou oferecendo 34%. Só que esses 34%, ele será para os professores que ainda não tinham piso nacional, porque, por incrível que pareça, no Rio Grande do Norte ainda não se aplicava o piso nacional. Então, para os professores que não tinham piso nacional, agora em junho, que é em torno de 2.000 professores. E os outros que ganham acima, mas têm como referência o piso, e que, pelo tempo de serviço, tem direito, de acordo com as suas letras, a também ser beneficiado dos mesmos 34%. Só que só é possível fazer a partir de setembro de forma escalonada. Pronto, como você pode ver aí, ela citou 2008, 2009, 2010 e citou que nesse caso agora deu um aumento, deu uma proposta de 34%. O que são esses anos que ela se refere, de 2008, 2009 e 2010? Vanderlei, primeiro que a gente tem que explicar uma coisa. Para que todos que assistem a essa entrevista entendam que não existe aumento. Na verdade, não existe aumento. O que existe? Existe uma lei que foi sancionada pelo Superior Tribunal Federal, que a gente já fala tanto, que é a lei do piso. Essa lei estabelece que nenhum professor no Rio Grande do Norte deve receber menos que R$ 890.
ela vai cumprir isso em 4 prestações. Tá, só uma pontuada só para o pessoal entender. Na verdade, o piso é de R$ 1.187 para todo o Brasil. Como no Rio Grande do Norte os professores trabalham 30 horas semanais e não 40, acaba sendo reduzido para 890. Isso, é uma questão de proporção. Ok. É o salário proporcional. Esses 890 é para quem tem aquele antigo magistério, para professores do ensino médio. Isso aí, no Rio Grande do Norte está em torno de 2.000 professores. O total de professores no estado é de 18.000 professores em sala de aula, 18.000 na ativa. E aí os aposentados giram em torno de quase 30.000 professores ao todo, juntando ativa e juntando aposentados. Daí o que acontece? Ela lança uma proposta falando aos 4 ventos que tem um aumento de 34%. O pessoal precisa entender exatamente isso. A lei é a obrigação, os 890. Existe um plano de cargos, carreiras e salários no Rio Grande do Norte. Esse plano é de 40% para as pessoas que são formadas, ou seja, 40% em cima do salário do ensino médio. Então, esses 40% estabelecem um valor de R$ 1.246. Ou seja, significa que nesse caso, para os professores que têm nível superior, eles têm que ganhar os 890 mais 40% em cima deste valor para chegar ao salário que seria o piso do professor que tem curso superior. Exatamente. Com a lei do Supremo, estabelece o piso. Então, a partir do piso, acarreta o plano. E aí o plano estabelece que todo professor com ensino superior deve receber salários 40% maior do que o piso. Mas, a princípio, a luta da greve era pela questão do piso e não se discutia, por enquanto, essa questão de os cargos caírem salário. É uma questão delicada quanto a isso, porque quando se estabelece o piso, se estabelece o plano. O plano é uma lei que existe no Rio Grande do Norte desde 2006. Então, se é um plano que existe desde 2006 e quando o piso chega a um valor de 890, ele acarreta formulações no plano. Tendo um olhar mais clínico sobre a proposta que a governadora lançou, esses 34% na verdade é cumprimento de lei. Não existe aumento. A gente não está, em nenhum momento na greve foi falado de reajuste salarial, em nenhum momento. A gente está falando de cumprimento da lei. E o cumprimento do piso estabelece a criação, a efetivação desses 1.246 através do plano, os 40% do plano. E o que foram esses casos aí de 2008, 2009, 2010 que ela usou como comparativo? A gente tem o seguinte, é uma coisa até curiosa que a governadora cita, que são anos anteriores. A gente está no presente, não existe um passado. Então a gente não pode, no presente, questionar coisas do passado. Não tem mais como voltar. Então é tipo como se ela colocasse a culpa em alguém. Na verdade, ela que tem que responder por essas percas salariais que existem. Nos anos que ela cita, 2008 e 2009, aconteceram acordos. As greves elas eram baseadas para que o pessoal entenda, o nosso salário, o salário dos professores, é dividido em 2 categorias. Por título e por tempo de serviço. Essas categorias que a gente chama de título, ela é dada, por exemplo, a quem recebe como formado, a quem tem especialização, a mestres e doutores. Seriam os títulos. A gente chama isso de promoção vertical. E existem as promoções horizontais que são por tempo de serviço. A cada 3, 5 anos deve-se mudar uma letra no contra-cheque. E essas letras elas não mudam automaticamente. É um direito do servidor, mas infelizmente tem que se haver greve para que isso aconteça. Então, os casos de 2008 e 2009 citados na reportagem da senhora governadora foram acordos que foram realizados para que houvesse as promoções. E essas promoções foram acontecidas. Elas ocorreram sim. Não houve aumento. Houve, como a gente diz, o cumprimento do plano, que mais uma vez é o que a gente está pedindo. Então eu volto a insistir, em nenhum momento a gente falou em reajuste, portanto não há aumento na proposta da governadora, e sim cumprimento da lei. E o mais curioso... Mas vocês hoje não querem só o cumprimento da lei, querem um aumento também? Em nenhum momento a gente falou em reajuste, até então. O que acontece é o seguinte, Wanderley, vou explicar para você essa proposta que fica bem detalhada. A gente está no mês de junho. A proposta da governadora é fazer com que nós recebamos o piso, que é uma obrigação. O piso deveria ser pago desde janeiro de 2011, isso não acontece. Então, para você ver, é uma lei
que é de janeiro, a gente está em junho, não acontece isso, esse pagamento não ocorre. E ela propõe chegar em dezembro, apenas em dezembro, para pagar o piso, cumprir a lei. Isso ela vai dividir em 4 pagamentos, a partir do mês de setembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, olha só como é curioso. A gente vai ter que esperar um ano de governo Rosalba, para que a gente tenha o recebimento, tenha o cumprimento, melhor dizendo, da lei do piso. Então, é uma situação que os professores acham completamente irrisório, é infundado, não tem condições. Agora, daqui a pouco ele vai voltar para falar também como é que vai ser a situação dos alunos quando essa greve voltar, quando as atividades voltarem, se é que voltam logo cedo. Porque agora eu tenho aí um recadinho para vocês. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. O melhor atendimento. Comidas que só em ver já dão água na boca. Lazer para toda a família. Tudo isso cercado das mais belas paisagens parelhenses. Terminal turístico da Barragem Buqueirão, simplesmente o melhor lugar da cidade. Você não pode oferecer qualquer coisa a quem você ama. Você precisa oferecer o melhor. E o melhor é um Íntimos Motel. Íntimos Motel, a sua melhor prova de amor. Já se tem uma ideia, por exemplo, se você acha que essa greve ainda vai mais de 2 meses para frente, porque é muito tempo já, né? Quanto a essa ideia, desde o início a gente fala que a greve é por tempo indeterminado. Mas isso não significa dizer que ela vai demorar 2 meses, 3 meses. Ela pode acabar hoje. Ela acaba esse ano ainda. Ela pode acabar hoje, né? Dependendo da proposta do governo. Baixa interesse. Existe até uma linha dentro do sindicato que acredita que se essa proposta, onde ela pede para pagar em dezembro, através de 4 prestações, existe uma linha dentro do sindicato que se ela trouxer essa proposta de dezembro para o pagamento de junho, ainda estamos na metade de junho, então dá para fazer esse pagamento até o final do mês. Se ela trouxer até aqui, já existe uma linha que defende o fim da greve. Agora, uma pergunta que eu fiz para a Rosalba nessa entrevista, aliás, essa entrevista repercutiu no estado todo, através da internet, né? Discussão no estado todo, e pela questão do que ela falou na entrevista, que não tinha mais o que fazer, eu perguntei, governadora, a categoria não aceitou a sua proposta, o que fazer então? E agora eu pergunto para você a mesma coisa. Ela disse que não tem condições, não tem recurso. O que fazer então? É uma situação, mais uma vez, delicada. Existe uma denúncia dos sindicatos, não só do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, mas como também o Sindicato dos Policiais, o SINPOL, que inclusive gerou repercussão também. Existem denúncias através de pesquisas de sites de transparência pública, transparência do próprio governo, em que a arrecadação do Estado ela aumenta de forma bastante elevada a cada mês que se passa. Existe um conhecimento técnico do pessoal do sindicato. Eles descobriram que há uma arrecadação no Estado, juntando os 5 meses, de 1,2 bilhões de reais. Só que a gente sabe que o governo tem gastos. Óbvio, o governo tem que ter gastos. Mesmo assim, com essa arrecadação, deu para o governo ter uma poupança, deu para fazer uma poupança ao longo desses 5 meses que se passaram. Essa poupança gira em torno de 400 milhões de reais. Então a gente começa a ter uma ideia. Se o governo está fazendo uma poupança, é porque está sobrando dinheiro. E se sobra 400 milhões ao longo de 5 meses, quer dizer que todo mês sobram 80 milhões. Complicado. Aqui, por exemplo, eu vou dar uma opinião aqui muito pessoal.
Aqui quando eu vi o prefeito Francisco dialogando com a categoria aqui, finalmente fechou um acordo entre os professores do município, ele disse, olha, eu aconselho o sindicato a preparar um grupo para que esse grupo possa acompanhar as contas da prefeitura e deixou à disposição para que esse grupo pudesse ir na prefeitura e fiscalizar junto ali, estudar junto com a equipe dele. De repente, talvez fosse a sugestão para o governo do estado era deixar que os professores colocassem uma equipe também para estudar junto com a equipe dela, isso aí. Seria até interessante, né? Acompanhar, porque eles falam também muito na lei de responsabilidade fiscal. Eles falam que não dá para cumprir o piso, porque aí seria aquela história que a gente chama cobrir um santo para descobrir outro. Cumpre uma lei, que é a lei do piso, mas descumpre outra lei, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então esse é o grande impasse do governo, mas que a gente rebate justamente por causa desses dados que são conhecidos pelo sindicato, de que o Estado tem uma poupança no valor de 400 milhões de reais ao longo desses 5 meses. Isso desestrutura, isso deixa totalmente desacreditado o discurso do governo. Agora, como é que vai ser a situação dos alunos aí quando essa greve, quando as atividades voltarem? É uma questão bem Festa de janeiro e Natal bem curiosa, bem difícil de responder essa. Só que, na verdade, acontece o seguinte, a gente sabe da obrigação dos 200 dias letivos e, obrigatoriamente, acabou a greve, vamos ter como cumprir isso. Se passaram 40 dias parados, a gente vai ter que repor esses 40 dias. Que não vai repor da mesma forma, né? A gente sabe que a educação nesse país também, muita coisa, como assim no Brasil, é feita de um jeito. Acredito eu que em período de férias vai ser muito difícil repor essas aulas. Existe já uma decisão unânime entre todos os diretores das escolas que aquelas férias de meio de ano ela não existirá mais. Caso a greve volte antes das férias de meio do ano, então a gente já teria um período para repor essa greve. Então, aí tudo bem, nesse caso. Agora, se tiver que estender para dezembro e janeiro, vai ficar muito complicado depois. Eu acredito particularmente que surgem outras ideias, como por exemplo, aulas aos sábados. Existem sábados letivos onde as escolas trabalham, não com alunos, mas com professores, através de reuniões pedagógicas, através de festejos como São João da escola, como o Dia das Mães na escola, como o Dia do Aluno, o Dia do Estudante, na escola. Então pode ser que o sábado se transforme num dia letivo também. E você acha que teria condições de repor essa quantidade de aulas aí? Isso tem que ser pensado um pouco mais, tem que sentar todos os diretores das escolas de Parelhas, até porque esse calendário quem vai refazer é uma esfera estadual, seria a Secretaria de Educação Estadual, lançada através das suas regionais, que são as diretas. Elas seriam repassadas para a escola e cada escola teria como opinar, dar sugestões. Mas aí o comando de greve consegue garantir que os alunos não terão perdas ao final de todo esse processo? Na verdade, o comando de greve ele existe apenas para orientar as atividades durante a greve dentro do município. Então, quanto a essa questão aí, já vai envolver a Secretaria da Educação. Quando se acabar a greve, de imediato eles lançam um calendário, as escolas batem esse calendário com uma proposta individual de cada escola, e aí um acordo geral é feito e o cumprimento dos 200 dias com toda certeza serão feitos. Ok, beleza. A gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho, porque tem mais outro recado importante para você. Vem. Simple Calçados, próximo ao cemitério São Judas Tadeu, Parelhas, Rio Grande do Norte. A gente já está próximo aqui do final do nosso programa, mas sei que você não é político, não vou pedir aqui também para fazer, como a gente faz com os políticos aqui, que pede para dar nota a político e tal, mas assim, muitas pessoas apostaram no governo Rosalba, votaram nela, tanto que aqui em Parelhas ela teve uma votação expressiva. Não sei se é teu caso, também não vou perguntar se você votou nela.
Mas qual a avaliação que você faz? Porque a governadora chega e fala, olha, foi deixado para mim, o que eu fiquei na mão foi dívidas, muitas dívidas e tal. E você acha que realmente o que ela passa hoje é reflexo de governos anteriores? Você avalia bem o governo dela? Se fosse uma pesquisa de opinião pública, a minha opinião era péssima. E aí, eu acredito que todo o público... Então você não votaria nela de novo? Até pelo seguinte... até pelo seguinte, quando se tem uma categoria em greve, é diferente de se ter 14 categorias do Estado em greve. O Estado teve 14 categorias, hoje eu não sei quantas estão em greve ainda, mas já teve 14 que deflagraram greve. Então é uma situação meio complicada, é uma situação meio difícil. E o mais curioso é justamente a aparição desses números que rebatem todo o discurso que o governo tem. Existe uma poupança de 400 milhões de reais. Por que é que o governo disse que não tem dinheiro? Eli, você falou aí sobre a questão do sindicato, que disse que aquela proposta que ela colocou lá para dezembro, se viesse para junho, existem linhas que defendem o retorno. Mas hoje, qual seria a proposta mínima para que os professores voltassem às atividades? Existe uma perca salarial por causa desse plano desde 2008. Então a gente tem uma perca de 11. A gente está em 2011, desde 2008, 3 anos de percas salariais, 3, 4 anos de percas salariais. O governo diz que não tem dinheiro. Discurso estranho. Em dezembro, fala dos 1.246, que é o cumprimento da lei. Mas olha só, quando chegar em dezembro, a lei do PIS estabelece que deve ter um aumento a cada ano, a cada início de ano, de reajuste salarial por causa da inflação. Então nós devemos ter um outro aumento em janeiro. E essas percas salariais desde 2008, elas não ocorrem com o cumprimento da lei. Em janeiro deveria ter um novo reajuste esse no valor de 21%. Então como é que o governo não cumpre esse cumprimento, não cumpre essa lei que vai fazer com que, como ela diz, aumentar 34%, na verdade não é aumento, é obrigação, e em janeiro dá 21%. Então é meio que balela a conversa dela. Agora, se trouxerem para junho, existem umas linhas de professores que defendem que se trouxer para junho, vai ficar mais fácil esses 21% lá em janeiro. Então é por isso que o pessoal defende a finalização da greve, caso a governadora se mostre aberta ao diálogo para que em junho, no final desse mês, ela consiga cumprir o pagamento do piso. Qual a situação da educação hoje? Porque, aproveitando já a sua presença aqui, que você pode fazer uma avaliação melhor da educação, e aí que eu vou citar o caso de Parelhas, que é onde a TV Seridó está inserida e pode constatar uma realidade principal. Assim. Eu vejo, por exemplo, na Coepar, uma escola particular, onde você tem os alunos de terceiro ano, boa parte, dentro de um percentual ali, passa no vestibular e são sempre os cursos mais conceituados. Certo. Nas escolas estaduais, a gente tem essa mesma constatação ou os alunos que passam nos cursos de maiores níveis são apenas aqueles que realmente se dedicam a estudar sozinhos? Essa pergunta é bem curiosa. Existem estudos até do INEP. O INEP é o instituto que organiza o Enem. Existem estudos em cima disso. O INEP detectou que a maioria dos estudantes de origem da classe média alta fazem cursos tipo Direito e Medicina. A maioria dos alunos de Pedagogia e Licenciatura são alunos com salários abaixo, com renda familiar abaixo de 3 salários mínimos. Entre 2 e 3 salários mínimos, corrigindo. Então, para você ter uma ideia, classe média alta busca cursos, digamos, como o pessoal diz, de maior status, enquanto que professor é procurado pelos estudantes com renda baixa. E o curioso, a Veja destacou, eu não vou lembrar a edição da Veja aqui, mas é uma reportagem que a Veja destacou esse problema. Os alunos da licenciatura que estão entrando nas licenciaturas atuais, licenciatura, só para o pessoal entender, são os cursos que formam professores. De graduação que formam Isso. E aí, essa reportagem da Veja destaca um fato curioso.
quem entra em licenciatura são os piores alunos dos terceiro anos, os alunos concluintes. Os piores alunos não se veem estimulados a passar em cursos ditos bons e procuram licenciaturas. Então, o que é que a gente tem? Quem é que entra na faculdade hoje, segundo a reportagem da Veja? Os piores alunos das escolas públicas. Para fazer, ou você diz que entra na faculdade para ser professor, no caso. Ninguém mais quer ser professor, ele? Existe uma desvalorização salarial. Ninguém mais quer ser professor. Então, não é interessante. A gente estava fazendo uma perspectiva de que existe hoje, o salário mínimo está em R$540, não é isso? E existe uma perspectiva para o salário mínimo crescer 7%, 10% todo ano. Então, se a gente não valorizar a profissão do professor, a gente vai estar ganhando um salário mínimo em pouquíssimo tempo. Então, é preocupante. Uma profissão que tem que ter qualidade, mas infelizmente não está sendo valorizada. Você se tornou professor por escolha sua? Na verdade, eu queria fazer engenharia e gerava um problema de estratégia muito grande, de logística, melhor dizendo, muito grande. Eu tinha que ir a Natal e eu não tinha familiares em Natal, então resolvi fazer o curso em Caicó para tentar uma reopção. Fiz matemática, eu gostava de cálculo já. Fiz matemática, me identifiquei com o curso e me tornei professor. Gosta de ser professor? Gosto, sim. Se orgulha da profissão? Muito. E é por isso que estou aqui brigando pelos valores que nos são retidos. Mas como é que você faz a avaliação? Se você tivesse que dar uma nota, agora sim, falar de nota. Se você tivesse que dar uma nota para a educação nesse país, que nota seria essa? Se você disser uma nota de 1 a 27, que são o número de unidades federativas que existem no país, eu daria 26. É exatamente a posição do Rio Grande do Norte no IDEB. O IDEB é aquele índice que existe para mediar a educação do país. Que vai de quanto a quanto? De 0 a 100? A ideia é chegar em 6 no ano 2022. Nós estamos com a nota ali perto de 2 para o ensino médio. Então está bem abaixo, né? Bem abaixo. Mas, assim, estamos em penúltimo lugar no Brasil. O que é que você sente dos alunos hoje? São bons alunos? As escolas dão estrutura para... Esse é um problema de logística, como eu falei, né? Porque não adianta só investir no professor. Lógico, tem que existir valorização e é isso que a gente corre atrás. Mas olhe só como é delicado. O governo não investe no professor, que é o principal agente formador de opiniões. Se não investe no professor, como vai investir no colégio? Como vai investir na escola? Falta o que tanto na escola? Lá no Felipe a gente foi ver, lá tem classe improvisada, a biblioteca funciona dentro de uma classe. Eu sou funcionário do Felipe e tem essa realidade lá, né? Como vocês puderam constatar. Uma sala, que era para ser uma sala de aula, é biblioteca e sala de aula. Então imagina só, os alunos estão lá discutindo, um trabalho em grupo, vamos supor, onde exige uma certa dinâmica, exige, vamos dizer assim, uma inquietação dos nossos alunos. De repente você precisa ter uma biblioteca, onde é um ambiente de leitura, que tem que ter muita concentração. Como é que vai ter concentração? Como é que esses alunos na biblioteca vão ter concentração? Se dividem o mesmo espaço com uma sala de aula. Situação complicada da educação nesse país. Obrigado pela sua participação aqui. Boa sorte aí nessa questão da greve. Tomara que isso acabe logo aqui no Rio Grande do Norte. Eu também torço para isso. Olha só, é triste a educação desse país, é triste a saúde desse país, é triste a segurança. São os 3 assuntos que o brasileiro hoje mais reclama. Às vezes a gente tem a impressão de que realmente os governos deste Brasil, aqueles que mandam neste país, querem que realmente a nossa população seja uma população burra, porque não investe em educação como deveria. Ou às vezes dá a impressão de que, na verdade, muitos deles querem que nossa população morra, porque não investem em saúde. Então, realmente triste, espero que muita coisa possa mudar nesse país. É o que a gente torce, é o que a gente pede a Deus, e é o que a gente solicita ao Senhor que um dia possa intervir para que a situação desse Brasil possa mudar nos 4 cantos e possamos ter uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor, quem sabe um dia, se Deus quiser. E você que acompanha a TV Seridó, não esqueça, no próximo mês de julho estaremos sorteando um balaio no valor de R$1.000 para você que é assinante, que recebe nossos DVDs em casa, pagando apenas R$15 por mês. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua paciência de nos acompanhar e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!